chamo Lucas Neves. Atualmente eu sou o CEO da Impulse. Eu vim do interior de São Paulo, sou nascido e criado lá. Vim para Florianópolis em 2004 para estudar. Fiz graduação em Engenharia de Controle e Automação na UFSC e depois engrenei no mestrado. Durante o mestrado a gente fundou a Impulse, né? A Impulse foi fundada com a ajuda do Sinapse da Inovação. A gente fundou a Impulse por causa que a gente participou da Operação 2010 do Sinapse, né? A Impulse ela nasceu, fundada por 3 engenheiros, né? E ela nasceu enquanto a gente fazia mestrado na Universidade Federal. Durante o mestrado, a gente tinha um senso comum de que todos gostariam de seguir uma carreira de empreendedor, assim, apesar de vir um pouco da base de pesquisa. Então a gente tentou juntar essas duas coisas na época. A gente já havia trabalhado antes, os 3, num projeto, na verdade, nada a ver com a saúde, uma empresa de uns amigos nossos na área de controle de tráfego urbano. E aí, depois desse projeto, a gente decidiu, não, a gente quer ter uma empresa juntos. Então, começamos a ter ideias do que a gente poderia fazer como empreendimento próprio. E, enfim, passamos por diversas ideias, desde automação de academia. Cada ideia nova, a gente ia lá no Sebrae, sentava com um consultor, e aí ele criticava, a gente voltava para a empresa, para a sala de casa e tinha outras ideias e assim foi. Até que um dia eu apresentei uma ideia que na verdade era uma ideia do meu sogro. Não que era uma ideia do meu sogro, mas o meu sogro me apresentou essa ideia. O meu sogro é cardiologista, ele é cardiologista no interior de São Paulo, mas ele frequenta muito congresso, tal, lê muito. Ele se deparou com pesquisas na área de marca-passo para tratar a obesidade. E, enfim, sempre me falou, você precisa desenvolver, você precisa fazer isso daí. Foi quando eu trouxe para os outros 2, para o Jonatas e para o Gabriel, essa ideia. E aí eles compraram a ideia na hora. Falaram, não, é isso que a gente tem que fazer. Vamos atuar na área médica, vamos desenvolver equipamentos para a médica e vamos começar com esse projeto. Então a primeira atividade da empresa, vamos dizer, em relação a isso, foi ver se não era só a gente que acreditava nessa ideia. E a maneira com que a gente fez isso foi propor a ideia para o Sinapse, para a Operação 2010. E aí, por surpresa, foi quando a gente descobriu que não era só a gente que apostava na ideia e que, enfim, a FAPESC apostava na ideia também. Foi quando a empresa surgiu, a gente fundou ela, abriu o CNPJ, vamos dizer, em 2011, para tocar esse projeto. Então esse projeto, ele é um eletroestimulador gástrico implantável, então é como se fosse um marca-passo cardíaco, mas ele é implantado no estômago, para gerar uma sensação de saciedade na pessoa e combater a obesidade. Esse projeto atualmente, a gente continua desenvolvendo ele, é um projeto bastante longo e o volume de investimento é bem alto, assim, então por isso que a gente não consegue ter a atração que a gente gostaria, mas ele continua andando, junto com uma parceria com uma universidade grande de São Paulo, e atualmente a gente está finalizando os testes em animais, coletando dados, tabulando, processando para uma nova interação. E os resultados preliminares mostram que o método é bem interessante, sim. Meu nome é Jonatas Pavei, sou diretor comercial da Impulse. No final de 2012, mais ou menos quando estava terminando o projeto do Sinapse, a gente terminou a primeira etapa do projeto do marca-passo, né? Então a gente se viu num cenário onde a gente tinha um produto de longo prazo e sem receita nesse momento. E com uma equipe capacitada para desenvolver a parte de eletrônica. A gente estava com uma parceria já fazendo, como a gente estava no mestrado, já buscando matérias na área de engenharia biomédica para poder
entender melhor como é esse mercado e esse desenvolvimento desse tipo de produto. Então a gente olhou para veterinário, um mercado que estava crescendo 15% ao ano na época, ainda continua, e a gente buscou algumas soluções na área veterinária. Uma delas que nos chamou a atenção foi a parte de cardiologia. A gente viu um cenário onde tinha 100 mil veterinários para 500 cardiologistas veterinários, então a gente rapidamente viu que o mercado de telemedicina na área de cardiologia veterinária seria um bom nicho de mercado. Antes de desenvolver, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma caixa com uma luz, criou um ECG, que na verdade só acendia uma luz. Criou ele como produto e foi vender ele. A gente saiu em algumas clínicas veterinárias na cidade e foi vender, como se fosse já a ideia, a concepção do produto que a gente queria, né? E foi bem motivador que na primeira visita a veterinária ficou tão feliz com o produto que ela queria, ligou para vários amigos para fazer uma apresentação para mais de 6 veterinários que queria conhecer aquele produto novo. A partir daí que a gente começou, daí a gente visitou mais 2 clínicas, o pessoal com a mesma sensação, querendo comprar o equipamento, então foi aí, a partir daí que a gente, não, agora vamos investir nesse mercado. Então a área veterinária se transformou um mercado, não é tão grande quanto a área de saúde, mas a gente não tinha poucos concorrentes. Então a gente tinha poucos concorrentes, um mercado grande a ser explorado, então a gente investiu por aí. E a partir daí então a gente começou com o Incardio, que é um equipamento de um ECG de 12 derivações, que a gente criou todo um sistema de telemedicina, e a gente no início focou na venda a venda desse equipamento para os cardiologistas para criar uma autoridade no assunto. Isso foi já em 2014, né, que a gente inicializou a primeira venda de produto, foi em 2014. Em 2015 a gente focou ainda vendendo esse equipamento apenas para cardiologistas. A gente se tornou líder de mercado nesse setor de cardiologia veterinária. E em 2016 a gente inicializou a telemedicina, que hoje é um dos carros-chefe da empresa, que é o setor de telemedicina, né? Essa venda de laudos. O Incardio nos gerou um prêmio Stemmer, né, em 2015 também, já resultado desse desenvolvimento. E hoje a gente já continua forte na área veterinária. Estamos lançando um produto novo, um monitor multiparamétrico, que tende agora a aumentar mais ainda o nosso mercado o nosso market share dentro do mercado veterinário. Como eu falei, a gente surgiu, era 3 engenheiros, né? Era 3 técnicos. Então o primeiro projeto que eu comentei, que a gente trabalhou junto, que foi para aquela empresa de controle de tráfego, a gente viu que a gente tecnicamente tinha expertise complementares, os 3, né? Eu atuava mais na parte de hardware, desenvolvimento de hardware, o Jonatas mais no desenvolvimento de software, e o Gabriel entrava no meio fazendo os dois conversarem, a parte de integração de sistemas, firmware e tudo mais. E rodou muito bem. A gente no início do projeto era assim que a gente atuava. Hoje a coisa mudou bastante, né? A empresa cresceu e tal, a gente teve que assumir setores da empresa, diretorias, vamos dizer assim. Então eu acabei ficando mais com a parte administrativa financeira da empresa. O Jonatas ficou mais com a parte comercial, marketing comercial, e o Gabriel é diretor técnico. Então a parte técnica da coisa o Gabriel que assumiu e ele que anda com isso. Em relação a competências que a gente teve que assumir, enfim, várias, né? Mas as diretorias a gente acabou assumindo de uma maneira mais natural, assim. Um pouco mais de perfil, a gente analisou um pouco mais de perfil cada um, mas não foi uma coisa, foi naturalmente, cada um foi assumindo a sua responsabilidade, foi se comprometendo cada vez mais com as atividades gerais da empresa, de gestão e direção, e a coisa foi andando. Então, por exemplo, eu sou diretor administrativo financeiro da empresa também, um pouco pelo meu perfil, que eu sou um pouco, dos 3, eu sou um pouco mais conservador, e o Jonatas, ele é lá na frente, então ele que puxa a empresa, ele que está no fronte de batalha com os clientes, ele traz as ideias, os questionamentos dos clientes para dentro da empresa. E o Gabriel, tecnicamente, brilhante, enfim, mas todo mundo teve que se capacitar no sentido, por exemplo, eu nunca tinha estudado nada de contabilidade,
financeiro de empresa, nada, então teve que ir atrás. O Gabriel parte de gestão de projetos, de gestão ágil, para a gente atuar de maneira mais enxuta na empresa. O Jonatas com comercial, estratégia comercial, de marketing digital. Então, tudo isso a gente teve que, ao longo do processo, desenvolvendo essas competências, né? Mas assim, a competência maior que todo mundo tem e que precisa ter, independente de qualquer coisa, é comprometimento. Se você se comprometer mesmo com a causa, você vai buscar conhecimento, o conhecimento que tiver, aonde ele tiver, a gente vai atrás. E é isso que a gente cobra de todo mundo que entra na empresa hoje em dia. A gente seleciona as pessoas não tanto pelo conhecimento que elas têm no momento. Óbvio que é importante, tá? Porque às vezes a gente precisa de um resultado rápido, mas o que a gente mais cobra de todo mundo que entra aqui é comprometimento, porque o conhecimento você pode buscar com o tempo, você pode ir atrás dele. Comprometimento, você nasce com ele. A gente primeiro foi olhando para a tecnologia para ver onde ela se encaixava. A gente aprendeu isso foi nos erros no início, deu certo, enfim, mas nos produtos, nos novos produtos que a gente desenvolveu depois, a gente fez ao contrário. A gente vê o mercado, vê o problema e depois resolve a solução para esse problema, né? Então isso já aproveitando, isso seria uma dica, porque primeiro veja o cliente, conheça ele, veja o problema, tenta vender, pensa na solução e tenta vender a solução para ele. E depois vai desenvolver, enfim, melhorar o produto. Nunca faça ao contrário. Nesse caso específico a gente fez um pouco o contrário assim, só que a gente tinha solução e foi ver qual era o melhor mercado, qual era a melhor estratégia para vender aquela solução. E o veterinário entrou no meio da discussão, no brainstorming, e foi onde a gente foi se aprofundar mais. Começou a ir em feira de veterinária, né? Como é que a gente vai conhecer cardiologistas veterinários? Foi onde a gente conheceu um grande parceiro nosso, né? E foi justamente numa feira, na primeira feira, o primeiro dia que a gente chegou nessa feira. Foi até uma história interessante. Quando a gente estava desenvolvendo, a gente tinha uma dúvida entre se fazia um ECG de 6 ou de 12 derivações. E agora? Quem vai responder isso? A gente chegando na feira, eu e o Gabriel, já chegando no final do dia, deu assim: Gabriel, vamos pro hotel, né? Pra que ir pra feira? Vamos pra feira amanhã de manhã. Ele, não, vamos hoje, a gente já faz o check-in e vamos mapear o terreno e depois a gente já vai no outro dia estrategicamente onde a gente quer conhecer. A gente entra, percorrendo o congresso, que eu viro numa esquina, assim, tem uma porta aberta com slide e o tema do slide é a importância do uso de 12 derivações na medicina veterinária. E o palestrante hoje é o nosso maior parceiro na área veterinária que a gente tem. Então, foi uma coincidência, assim, que se a gente não está lá junto com os clientes, junto com o mercado, a gente não teria essas respostas e nem o sucesso no setor que a gente tem, né? Essa é uma história engraçada da empresa. A gente, quando foi para o congresso, a gente ainda não tinha tecnologia pronta, tinham muitas dúvidas do mercado, do que tinha valor de dentro do produto. E aí a gente levou um aparelho que basicamente tinha um pisca-LED ali dentro. Ele só acendia e apagava a luz. Era uma caixinha bonitinha que piscava a luz, né? E aí a gente foi conversar com os palestrantes, com os veterinários, com os profissionais da área, para basicamente validar um pouco, né, de como é que estava a situação do mercado, mas com alguma coisa que os veterinários pudessem pegar na mão e a gente discutir a respeito de uma solução um pouco mais específica, né? E foi interessante, foi muito positiva essa técnica usada, basicamente, porque a gente conseguiu, de fato, encontrar alguns valores, né, que a gente nem sabia que antes tinha valor ou não. Por exemplo, dele ser pequeno, de ser portátil, de ser sem fio, basicamente. O que a gente foi enxergando é que, para cada dúvida dos veterinários, a gente ia enxergando assim, se isso é uma dúvida, isso provavelmente tem valor. E assim a gente foi modelando um pouco, né, a rota, a trajetória do produto, com base assim, numa validação já de pegar na mão e sentir. Então foi muito positivo para a gente essa técnica que a gente usou e ficou uma lição para a gente. A gente tenta repetir esse processo, né, por questão de fugir um pouco dos métodos, digamos assim, um pouco mais que hoje estão sendo usados, né, de validação de mercado, né, por uma coisa mais distante, de fazer, por exemplo, um formulário, de fazer um desses surveys, né, de mandar, por exemplo, um formulário com perguntas assim,
que às vezes as perguntas são mal formuladas, porque se você pergunta, por exemplo, para mim, Gabriel, formule por favor aí 20 perguntas de mercado que você desconhece. É muito difícil isso. E provavelmente eu vou fazer perguntas que não fazem sentido ou que não são relevantes. Então, para mim faz mais sentido, primeiro a gente fazer uma validação, digamos assim, mais qualitativa, para que a gente consiga ter sensibilidade do problema. Exemplo, passar um dia acompanhando o dia a dia do profissional que você está querendo fazer um produto para resolver um problema dele. Ou você conversar um pouco mais com mais pessoas, mas ainda de um sentido bem aberto, né? Com você mantém a mente aberta e você conversa com as pessoas para sentir um pouco, né? O negócio não é muito quantitativo. E depois que você tem essa sensibilidade, aí sim, técnicas como, por exemplo, formulários podem contribuir no sentido de dar uma informação mais estatística do problema, mais quantitativa, né? Eu acho que nós aqui estamos enfrentando basicamente alguma rede cumulativa de problemas, digamos assim, né, por estar empreendendo em hardware. No Brasil tem algumas dificuldades, infelizmente, à parte, no mercado de saúde e eventualmente com um pouco de dinheiro, né? Então são alguns são stacks de problemas, né, que vão cumulativamente deixando o desafio maior, né? Saúde foi um desses que a gente, por hora, resolveu sair um pouco, porque é um mercado em que tem grandes players, em que é muito difícil encontrar alguém que inova em hardware, em saúde no Brasil, com pouco dinheiro. Assim. Isso é realmente muito difícil, né? Então, a gente resolveu esse pivô que a gente encontrou para veterinário, foi uma maneira também de continuar inovando, mas pelo menos reduzindo um pouco da dificuldade da nossa trajetória. Né? Então, as parcerias comerciais elas são muito importantes em vários aspectos, né? Uma das que a gente muito utiliza são os influenciadores, principalmente os cardiologistas, que a gente conseguiu ter autoridade na área de eletrocardiografia veterinária, e hoje, de tanto que eles gostam, com a nossa relação ao cliente, eles estão fidelizados conosco e eles ajudam a divulgar para os clínicos o nosso serviço, né? Inclusive, muitos deles laudam também utilizando o nosso sistema. Então, da maneira que você consegue criar suas parcerias comerciais, você consegue ter uma maior capilaridade dentro do mercado, né? Outra coisa é trabalhar os canais. Às vezes, os canais podem ser diretos da própria empresa, através de side sales, ou você pode encontrar um grande canal, um distribuidor que possa vender o seu produto. Então, trabalhar canais é algo muito importante que às vezes a gente não faz direito, e é algo muito difícil também. A Impulse hoje ela optou por trabalhar na parte com esses influenciadores que acabam disseminando o nosso produto por todo o Brasil. A gente não tem vendedores locais em todo o Brasil, mas a gente tem vários cardiologistas em todo o Brasil que divulgam a nossa empresa porque eles gostam e são fidelizados com a Impulse, né? Então é isso que a gente acaba buscando dentro dessas parcerias comerciais. Que a gente aprendeu, assim, a gente aprendeu muita coisa esse é a maior recompensa nossa pessoal como empreendedor, é esse aprendizado. Mas uma coisa que a gente sentiu mesmo na pele, que aprendeu com a ajuda principalmente da incubadora que a gente participou e, enfim, correndo atrás de conhecimento de empreendedorismo, e que eu sempre falo para todo mundo, assim, em relação à inovação. Muita gente quer desenvolver coisa nova, quer propor inovação para o mundo. Mas uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui é que inovação é igual nota fiscal emitida. Então, assim, a inovação tem que chegar no cliente. Para chegar no cliente, assim, o cliente tem que ver valor e ele tem que comprar essa inovação. Então, não adianta nada a gente desenvolver coisas que não vão chegar para o cliente. Então, por isso que a gente bate nessa tecla aí, que inovação é igual nota fiscal emitida. Então, você tem que desenvolver coisas que você vai conseguir, que ela tem uma proposta de valor para o cliente, que o cliente compre essa ideia, que você consiga desenvolver, obviamente, e também consiga entregar para o seu cliente. Então, tem toda uma cadeia de desenvolvimento, de proposta de valor, desenvolvimento, fabricação ou produção, vamos dizer, no caso de serviço, e entrega para o cliente. Então, a Impulse hoje, a gente está bem contente com o andamento dela. A gente tem conquistado
bastante clientes na área veterinária, onde a gente está atuando, né? Comercialmente a gente está só na área veterinária hoje em dia, mas a gente tem crescido bem, assim, a gente tem dobrado ano após ano o faturamento. A gente conta com hoje uma equipe de aproximadamente 10 colaboradores e estamos seguindo inovando, seguindo propondo valor para cliente, seguindo com tecnologia nova e tudo mais. Provavelmente em relação ao projeto original, ao projeto do Marca-Passo Gastro, que ainda vai um tempo de pesquisa e desenvolvimento dele, mas em relação ao mercado médico, provavelmente nos próximos anos a gente vai transportar toda a tecnologia que a gente tem para o mercado médico, né? Óbvio, a gente tem adaptações, validações para serem feitas, mas provavelmente a gente vai atuar no mercado médico em breve. O Synapse é um programa muito bom para você transformar ideias em projetos de negócio, em planos de negócio. Para a gente foi essencial, assim. Óbvio que a nossa ideia original não se transformou em negócio até agora, comercialmente falando, mas nos capacitou para tudo isso que a gente passou de pivotar da médica para veterinária e provavelmente vai ajudar no pivô contrário, de novo, da veterinária para médica. Então a gente aprendeu muito e uma dica que eu dou é que participem desses programas que fomentam o empreendedorismo e que te dão capacidade, te dão capacitação para tocar esse mundo de tanta incerteza que é o mundo do empreendedorismo, né? Então, principalmente para você não se sentir tão sozinho, assim, você fazer parte de grupos de empreendedores em que você possa discutir ideias e modelos de soluções e como erraram, como acertaram, pô, é imprescindível. Então o Synapse é a fagulha para esse tipo de coisa.